Olá! O papo literário de hoje é com o historiador e agora escritor Gustavo Andrade. Ele lançou na última semana o livro A Trajetória Política do General João Nunes da Silva Tavares, o Joca Tavares. Obrigada por estar aqui conosco hoje, pela disponibilidade de participar do programa. Muito obrigado. Então, Gustavo, me conta um pouco, vamos começar um pouco pela tua vida, assim, né? Queria saber, tu é historiador, como é que tu escolheu fazer história? Bom, no ano de 2010, ainda eu tentei por um bom tempo, eu tentei, né? Fiz o curso de Direito aqui em Bagé, né? Só que sempre gostei da história. E em determinado momento eu digo, mas eu vou tentar a história, por que não? Né? Tudo que tu coloca a tua emoção, que tu coloca até, tu vai fazer com o que tu gosta. É uma outra emoção, é um outro desenrolar daquilo, né? Então, em 2010 eu comecei a minha graduação na cidade de Pelotas, na UFPEL, e então participei de diversos projetos dentro da área da história. Trabalhei com a questão da trajetória de escravos libertos, né? Então nós estudamos ali na Biblioteca Pública Pelotense diversos jornais a partir de 1876, praticamente todos, né? Tem um rico acervo, além da questão de jornais digitais que estão disponíveis na hemeroteca digital. Nós, da Biblioteca Nacional, nós conseguimos mapear diversos elementos. Jornais da região. Jornais da região e jornais em nível nacional, como por exemplo O País, que é um jornal de circulação do período. E também em 2011, 2011 para 2012, a partir desse período, eu fui bolsista de iniciação científica, né? Eu era do bacharelado em História, e eu fiz parte de um projeto, que aí então eu tive contato com a questão do Joca Tavares, um projeto que era Rememorando Combates, né? Rememorando essas memórias familiares, porque todos nós temos, em algum nível, algum aspecto da nossa família, alguma história familiar, e Bagé, por exemplo, que tem uma história muito envolvida nessa questão de conflitos, essa história militar, política e tudo. Eu fui convidado para fazer parte desse projeto e nós entrevistamos na cidade de Bagé diversas pessoas. Né? Nós entrevistamos mais de 8, 9 pessoas que contaram então a história desses familiares que participaram da Revolução, né? Essas histórias que vêm sendo passadas de geração em geração e que a nossa preocupação era, elas vão se perder um dia. Claro, a gente não tem a condição não é a intenção cristalizar aquela memória, porque as memórias vão passando, vão adquirindo novas, né, ressignificações, mas a nossa preocupação era, não vamos deixar se perder isso daí. E nisso daí nós tivemos contato com a senhora Yara Maria Botelho Vieira, na estância do Limoeiro, e entrevistamos ela, e ela é tataraneta do general Joca Tavares, também bisneta de um comandante federalista, o coronel Zeca Tavares, irmão do Joca, que também lutou na Revolução. Então nós procuramos compreender isso. E lá, pelas tantas, ela conversou e comentou que tinha correspondências do Joca, que eram correspondências inéditas, e fazendo um trabalho, vamos descobrir se já existe alguma coisa, né, um trabalho, e não existia nada sobre. Então nós encontramos aí, né, além da possibilidade de tratar da história de um bagiense, né? Porque quando me convidaram para fazer parte do projeto, eu disse para tratar sobre o cerco de Bagé, sobre a Revolução Federalista em Bagé, nem imaginava, né? Foi uma feliz coincidência, um acaso, né? Um acaso que acabou me colocando em contato com essa documentação vamos dizer assim, uma articulação de circunstâncias, né? Que me colocou em contato com essa correspondência e que levaram, então, a partir disso, depois no mestrado, desenvolver um estudo que utilizasse, então, cartas e telégrafos. Foi um total de quase 400 correspondências, de 400 cartas, mais de 150 telégrafos do período, telegramas do período, em que nós, então, juntamente com jornais da época, com documentos do Arquivo Público do Estado e documentos do Arquivo Histórico,
que nós procuramos fazer toda a questão, né, de mapear a atuação desse indivíduo na parte econômica, na parte social, né, jornais do período do Rio de Janeiro que nós pegamos também, porque tinha correspondências da época aqui de Bagé, existiam os correspondentes, né, eles mandavam pessoas para lá e as pessoas mandavam notícias. Então é um período também que a cidade de Bagé ela está em destaque no cenário nacional, porque era uma região de fronteira, ela é uma região de fronteira. E essa região de fronteira que Bagé faz parte estava no centro das discussões políticas, porque Bagé foi a sede da fundação do Partido Federalista em 1892, da qual o Joca Tavares foi o responsável por convidar todos os elementos, né, as lideranças políticas, juntamente com Gaspar Silveira Martins, para organizar uma oposição ao Júlio de Castilhos. Posteriormente, nesse período também, Bagé, quando o Júlio de Castilhos ele vai dar o golpe de Estado, que ele vai, né, tomar o governo antes da Revolução Federalista, o que acontece? O presidente do Estado, que era o atual, o que sofreu o golpe, ele passa o governo para o vice-governador, que era o Joca Tavares, em Bagé. E Bagé, nesse período, então, vira a capital do Rio Grande do Sul. Então, é um período também que é muitas vezes desconhecido, porque se fala que na Revolução Farroupilha Bagé foi capital, né, que passou, porque os farroupilhas andaram por aqui, que Caçapava, que Piratini, tudo, mas e nesse período da Revolução, por um breve período, tem a questão de Bagé que se articula com outras lideranças políticas do Rio Grande do Sul para resistir a esse golpe, né, do Júlio de Castilhos com a ajuda do Floriano Peixoto. Então tem toda uma... E tu sempre gostou dessa parte da história? Ou quando tu entrou no curso, tu gostava também de história mais contemporânea? Ou tu sempre gostou dessa época da vida? Não. Quando eu entrei no curso, eu pensava em estudar outras questões, eu pensava em estudar história romana, pensava em estudar história antiga, né? No caso Roma, pensava em estudar história medieval, outras questões, nem imaginava. Eu fiz parte de um grupo de estudo sobre a Colônia do Sacramento e a questão das missões, né? Com o professor Paulo Passamay também na graduação. Então andei por diversos, né, caminhos dentro da universidade, mas nunca imaginei que iria estudar uma coisa que é tão nossa aqui da cidade, né? Que a gente ouve falar que lá na catedral, né, tinha os projéteis grudados na parede, né, que hoje estão no museu, né, toda essa questão que a gente, quando é criança, vai lá e vê aquelas coisas e não entende, né? O que é esse monte de arma, o que é esse monte de... Isso está no imaginário, né, da população, as nossas ruas, que contam um pouco dessa história, que nós procuramos também na graduação tratar, na nossa monografia, aspectos da cidade desse período do cerco de Bagé foram tratados também, né? O levantamento do cerco, tudo isso através do memorialista. Isso que eu te perguntar, na tua graduação, que ainda não é o objeto do livro, o livro já é do mestrado, mas na tua graduação tu tratou sobre o cerco de Bagé, mas qual era exatamente o recorte, qual foi a tua conclusão nesse primeiro trabalho? No nosso primeiro trabalho, então, como nós trabalhamos com a questão dos memorialistas, né? Ou seja, aquelas pessoas que viveram no período da Revolução, que tiveram lá no cerco, que tiveram lá dentro e que escreveram as suas memórias posteriormente daqueles eventos. Então, nós trabalhamos com a memória do coronel César Sampaio, que foi o comandante da Divisão do Sul, que nós chamamos. O comandante da Divisão do Sul foi o responsável por levantar o cerco de Bagé. Há uma certa, e nós trabalhamos nisso, né? Uns dizem que foi um outro general, né? O Hipólito Ribeiro, que veio e levantou, mas há outras, né, teorias que dizem que quem levantou-se, ajudou, veio socorrer os sitiados na praça que estavam sendo defendidos pelo coronel Carlos Telles, foi o coronel Sampaio, né, que veio na região ali de Pelotas, organizou uma força no que se chamava na época o Passo do Maria Gomes, na região de Piratini, Pedro Osório, naquela região ali, e ele vai vir em socorro, né, a esse cerco de Bagé. A grande discussão do período era por que tanta demora. Então eu consegui pegar as discussões desse diário dele, uma carta, vários documentos do Carlos Telles, um panfleto que ele lançou no período se defendendo, e também Venceslau Escobar, que é um federalista que escreve uma obra que ela é um dos marcos, né, do período, e eles vão discutir. Outra também é um diário do general Zeca Neto,
que lutou na Revolução de 23 depois também, e que eles vão discutir toda essa questão, desde a questão social do evento, como é que os soldados, o que acontecia, quem eram esses soldados, como é que eles resistiram por 46 dias, foi o maior cerco que o Exército Brasileiro sofreu, né, numa cidade, foi o cerco foi um dos maiores cercos, né? Porque também teve o cerco de Uruguaiana, teve o cerco de Lapa, as cidades da região foram cercadas também, como Santana do Livramento, Dom Pedrito. Teve toda uma questão que nós procuramos abordar. E depois, posteriormente, claro, com outras fontes, com outra documentação, mudam-se as perguntas. Aí nós procuramos trabalhar, então, com a questão do general Joca Tavares. Me conta um pouco, né? Tu falou muito das cartas e tal, mas por que o Joca Tavares, assim? Como é que tu chegou nesse personagem da história? Bom, voltando para a questão da minha monografia, eu trabalhei 2 personagens centrais, vamos dizer assim, 3 personagens centrais da minha monografia foram o Coronel César Sampaio, que veio, né? Que veio aqui, João César Sampaio, que veio resgatar a cidade de Bagé nesse período. O Joca Tavares, que comandava as forças que sitiaram Bagé, e o Carlos Telles. Então, eu tinha ali toda a questão do Carlos Telles, trabalhei com um pouco da questão do Joca Tavares, e mais com a questão do Carlos Telles e do Sampaio, e do Venceslau Escobar e do Zeca Neto. Fiquei nesses. E o Joca Tavares, eu vou deixar isso para aprofundar, porque merece um aprofundamento maior, porque ele era o comandante, ele tinha 77 anos na época da Revolução, tu imagina, no período de ter 77 anos. Então... E bem além da expectativa de vida das pessoas da época, né? Porque hoje é 77 anos, mas 1800 não... E, né, nesse final do século XIX, ele tinha participado da Revolução Farroupilha, da Guerra contra Uribe e Roças, em 1851-52. Ele lutou na Guerra do Paraguai, na qual se destacou. Para você ter uma ideia, o Joca Tavares estava no piquete que capturou Solano Lopes. O Chico Diabo, que deu o famoso lançaço no Solano Lopes, estava ali o Visconde de Pelotas e estava ali o Joca Tavares. Então, o Joca Tavares, ele volta da Guerra do Paraguai como um herói. E ele vai receber do próprio imperador um título, de Barão do Itaqui. Então, ele era veterano, e nós trabalhamos no livro com a questão do que nós chamamos na história, trabalhado por um historiador, que é a questão do espaço da experiência do indivíduo. Nós trabalhamos com a questão que ele não cai de paraquedas, como a gente diz lá, para comandar com 77 anos e ser eleito pelo grupo social da qual ele representava como um representante para ser governador do estado. Ele tem uma experiência que conta a própria história do Rio Grande do Sul, que conta a formação dessa fronteira. Através dessa trajetória dele, a gente pode identificar diversos períodos. Por exemplo, na segunda metade, ele possuía, na época, conta um pouco dessa história econômica da região. Ele, por ser estanceiro, ele tinha estância aqui, tinha estância no Uruguai. Mas nesse período, o que era essa fronteira? Ela não estava bem definida até, vamos dizer, a primeira metade lá do século XX, ela vai se definir nesse período, final do século XIX, no século XX, que vai ter algumas, vai se delimitar essa questão. Mas o norte do Uruguai todo, do Rio Negro até aqui, do Rio Arapei para cima, era tomado por brasileiros, era quase uma possessão brasileira. Então, isso faz parte de toda a formação, desde a desanexação da província cisplatina e formação da República do Uruguai, e esses personagens que depois atuavam neste espaço e que possuíam instâncias a partir da década de 50 por aí, que eles vão adquirir instâncias, propriedades rurais nessa fronteira e que vão ter propriedades e que vão ser, eles estão lidando com o gado para mandar para charqueadas, para mandar para Porto Rio Grande, eles fazem parte de um contexto econômico. O Joca Tavares mesmo, de profissão, era charqueador. Então... No teu livro, tu tem o recorte do tempo, que é de 1892 a 1895, e um recorte de tema que é o complemento do título, que é Família, Comunicação e Fronteira, Como é que tu chegou a esses nichos de assuntos, assim? Como é que tu chegou? Exatamente. A questão da família, da comunicação e da fronteira são principalmente pelos eixos que nós procuramos trabalhar. Por quê? Dentro do que nós hoje entendemos por história política, houve um retorno muito grande a partir da década de 80 da biografia para compreender os atores, a volta do indivíduo para a história. Claro que nós não estamos, e não foi intenção exaltar herói, não. Nós pegamos e procuramos compreender todo
todo um contexto, toda uma sociedade, uma época, através dessa atuação desse indivíduo. E nisso entra toda a questão da família. Por mais inocente que pareça ser, mas um casamento entre familiares diz muito sobre as questões políticas. As relações de compadrio, os clientelismos políticos, tudo isso está dentro, né? A participação de diversos membros da família conta uma história da família, mas é uma família do século XIX. A compreensão de uma família mais ampla. A família, a política, o público e o privado nesse período era muito comum, né? Não que hoje não seja, né? Mas nesse período há uma... Né? Mas não existe uma regulação, assim? Não, era comum, era um outro contexto, e quando a gente não pode olhar o passado com os olhos do presente. Sim. Né? É um exercício difícil, mas é necessário, né, para tu compreender aquela sociedade, aquele contexto. Então, a questão familiar, ela está muito presente em toda a obra. Né? A questão da família do Joca Tavares, porque a família em si participou efetivamente, não só dele, como de todos os federalistas envolvidos. A família do Gaspar Silveira Martins estava toda envolvida no conflito, né? Toda envolvida, inclusive um dos filhos do Gaspar Silveira Martins parava na casa do Joca, e tem uma carta no livro do próprio Gaspar agradecendo o Joca pela hospitalidade. Então tem uma relação de amizade aí que ultrapassa também a política, e a política também está ali, mas ela em diversos âmbitos. E nós procuramos mostrar também a questão familiar, a questão social as preocupações com a família. Tu estava numa guerra, e tu sabe que foi a revolução conhecida pela violência, né, que se caracterizou o uso da degola em larga escala pelos dois lados envolvidos. O que acontece? Há uma preocupação com a família a cada instante desse senhor que já tinha 77 anos, que tinha que se preocupar com as desavenças entre os federalistas, porque não era um mar de rosa. Isso também vai se desconstruir no livro. Nós vamos mostrar que sim, há um jogo de negociações constante para tu manter os interesses e as fidelidades desses líderes locais, desses líderes políticos da Revolução, né? E o Joca Tavares, ele vai ser o mediador, que nós chamamos. Ele vai ser aquele cara que articula com as diversas lideranças políticas, né? E que ele vai ocupar uma posição central neste contexto, em tratativa com as grandes lideranças políticas do movimento. Vamos dizer que ele fosse a grande liderança política, militar, também política no segundo momento também, mas essas outras lideranças, né, o Gaspar Silveira Martins, o Saldanha da Gama, que depois vai também fazer parte, né, da Revolução, ele vai ser um dos articuladores. A questão da fronteira, a fronteira tem muito a ver com essa caracterização fronteiriça do Joca Tavares. Ele é um indivíduo que ele atua num espaço fronteiriço, mas nós trabalhamos no livro com um conceito de própria fronteira. A fronteira não é mais algo que divide. Não é só geográfica? Não é só geográfica, nessa questão de separação. Hoje em dia se entende a fronteira como interação, né? Como a fronteira de trocas, né? de circulação de ideias, de apropriações culturais. E o Joca Tavares, nós usamos um conceito desenvolvido por um colega, inclusive, da UFSM, que trabalha com a questão, o colega Pablo Dobic, o nome dele. Essa fronteira é a partir do indivíduo. O indivíduo, ele vai construir, então, uma fronteira. Ele vai atuar num determinado espaço e ele vai construir uma região na qual ele vai atuar. Ele vai territorializar esse espaço para si. Entende? Por exemplo, ele vai conformar um espaço diferente, muitas vezes, do espaço político, através das suas relações de poder. Por exemplo, eu tenho um amigo em Montevidéu, eu tenho um amigo em Salto, eu tenho um amigo em Corrientes, eu tenho um amigo em Buenos Aires, eu tenho um amigo em Santa Catarina, eu tenho um amigo em Pelotas, em Rio Grande. Vai conformar uma região na qual esse indivíduo atua. Ali é a região de atuação dele, ali são as fronteiras dele, que nem sempre condizem com as fronteiras do espaço nacional, do território nacional. E dentro desta fronteira, muitas vezes, e não é um outro conceito que nós chamamos de fronteira manejada, desenvolvida pela uma professora que se chama Mariana Thompson Flores. E essa fronteira manejada, ela vai dizer que os indivíduos, eles conhecem esse espaço, essa linha divisória. Eles têm conhecimento, mas eles se utilizam desta fronteira, manejando ela de acordo com seus interesses. Entende? Não só político-militar, mas também, e como foi amplamente utilizado o âmbito político-militar da fronteira, como na Revolução Farroupilha, a Revolução se desenvolve, não pode se compreender a Revolução, tanto Farroupilha quanto posteriormente a federalista, sem a utilização da fronteira. A Revolução dura 10 anos na Farroupilha por causa da fronteira. A federalista tem o seu fôlego por causa da fronteira. Então, nesse período, tu não compreende, tu não tem como entender a atuação desses indivíduos
sem a fronteira. Porque fronteira é um limite, é uma delimitação? Não. É uma linha que existe, eles sabem que existem regras daquele lado de lá, e eles conheciam bem as regras, e o Joca Tavares deixa numa correspondência isso explícito, e ele conhecia bem a Constituição do Uruguai, ele sabia o que ele podia fazer lá, do lado de lá, e ele também conhecia daqui. Então eles se utilizavam, não só na parte econômica, a questão do gado, a questão dos contrabandos de armamentos, não era contrabando na verdade, né? Porque não era um território que não era deles, na verdade era tudo território deles, mas pros legalistas, pro exército brasileiro, tudo era um contrabando. Eles estavam trazendo de um outro lugar armamentos, porque eles não tinham como entrar pelo Porto de Rio Grande, e a Revolução ela vai receber armamento, dinheiro, alimentação e toda essa questão de vestimenta e tudo pelo Uruguai. A questão do Porto de Montevidéu, que na época, vamos dizer, era o grande free shop, né? Era o grande free shop da época. Vinha toda a questão pelo Porto de Montevidéu e depois pelo Porto de Buenos Aires. E nós conseguimos mapear toda essa trajetória que eles utilizavam na fronteira para chegar, quais eram os pontos que eles entravam aqui, né, da onde se reuniam essa logística toda, como é que ela era articulada, quem articulava. Nós conseguimos mapear e nós mostramos o envolvimento de uma região. Então é um indivíduo que age através das redes de relações, não só familiares, né, mas principalmente também política, militar, ex-camaradas que lutaram pela Guerra do Paraguai, toda essa questão. E essas cartas que tu analisou, essas cartas, elas não são só cartas formais, né? Elas também são pessoais. Sim, existem cartas do âmbito pessoal também. Nós fizemos um estudo, agora respondendo a pergunta que vai responder essa aqui também anterior, que eu me esqueci, a questão da... Por que comunicação? Porque nós trabalhamos aí, procuramos desenvolver, as correspondências por muito tempo foram negadas no âmbito da história como fontes. Não, isso não diz nada, é uma carta, né? Tu olha uma carta militar, por exemplo, como nós analisamos as cartas do diário de campanha dele, tu diz, tá, mas isso aqui só diz coisa militar. Só que as novas interpretações, que a partir, né, dessa grande transformação da década de 80, 90, houve uma ampliação do que se entende por fonte para fazer história. E as correspondências também estão neste âmbito e elas são um grande filão. Porque as correspondências, ela mostra ali as relações de proximidade dos indivíduos, as correspondências mostram as relações familiares, elas mostram formalidade e não formalidade. Tem diversas questões que pela forma de escrita, pela forma que tu estrutura uma correspondência, ela vai dizer. E nós procuramos trabalhar e desenvolver uma abordagem metodológica para trabalhar com correspondências, porque para trabalhar com esse tipo de correspondências não tinham. Nós tivemos que fazer... E isso também entra uma questão que dá um destaque, de certa forma, para a obra, porque diversas obras que foram feitas no âmbito da Revolução Federalista não se utilizaram correspondências pessoais como nós utilizamos. Nós procuramos compreender dentro das novas metodologias da história política. Né? Então, dessas metodologias que foram repensadas, nós procuramos aqueles que pretendem trabalhar, por exemplo, com a questão de correspondências, nós damos uma ideia aqui de como tu vai trabalhar com essas correspondências, como tu pode analisar. Sim. Claro, ainda que o tema seja mas tu pode pegar o esqueleto, entende? É uma metodologia, a nossa preocupação também foi essa, de trazer essa metodologia para o estudo das correspondências. E o que foi de mais assim, impactante que tu descobriu nessa tua pesquisa? Olha, ela começa, vamos dizer que seja, a gente se envolve com aquilo, né? Quando tu está lendo as correspondências, tu te transporta para uma época. Tu começa a imaginar, por exemplo, o senso de orientação geográfica desses indivíduos é algo impressionante. A capacidade de articulação que eles tinham, de negociação, isso é muito... Por exemplo, eu vou citar um caso. Eles sabiam, por exemplo, eles não tinham previsão do tempo, né? Mas eles sabiam, por exemplo, onde que podiam ir, onde que não podiam ir. Eles sabiam, olha, tu tem que ir tal época, tu pode andar nessa região, tal época tu não pode. Tem uma passagem, por exemplo, que o Joca Tavares, ele comenta que eles saíam de noite de uma localidade e se deslocavam sem uso de tocha, sem uso de qualquer espécie de lanterneta, de coisa do tipo. Eles se deslocavam pelos campos para que não fossem identificados, costeando os rios, costeando coxilhas para não ser descobertos. E, por exemplo, saíam daqui e apareciam numa outra localidade, mas não por acaso, eles queriam chegar lá. E eles sabiam por onde e como ir.
Então isso era um fator de surpresa no que se chama a Guerra Gaúcha, né, que é uma guerra de guerrilhas, de pequenos movimentos, e utilização do cavalo para dar esse movimento. Eles eram ambos conhecedores desse tipo de guerra. E também uma outra passagem que é a questão da... Por exemplo, eles sabiam no centro do estado, o Joca Tavares diz, vamos lá, vamos entrar pelo centro do estado, e ele diz, vocês não sabem o curral que vocês estão se metendo, e ainda hoje é assim. Por exemplo, quando chove muito na região central do estado, ali em Santa Maria, a cidade fica praticamente ilhada. Ano passado ocorreu um fenômeno desse, que a cidade ficou ilhada por causa que os rios transbordam muito, muito, muito rápido. Então ele sabia, se eu for para lá eu vou ficar emboscado. Então eles tinham esse conhecimento geográfico muito grande, né? E a questão que a gente procura trazer é esse indivíduo, esse pai de família, por que não? Porque dentro dos seus comandados ali, tinha familiares dele. As questões subjetivas, nós procuramos identificar essas questões subjetivas dele. Ele tinha preocupação em proteger esses familiares. O que ele fala dessa articulação da Revolução? Né? Eles eram separatistas, não eram separatistas? Isso tudo procura se debater também. Eram monarquistas, não eram? Sabe? Nem tudo na história é tão fechadinho. Sim. Os indivíduos, nas suas trajetórias, por serem humanos, né, eles são muitas vezes controversos. Então, tudo isso também traz. Está abordando também. E quanto tempo tu levou para concluir esse trabalho? Olha, esse ano foi desenvolvido em pouco menos de... Foi praticamente 2 anos. Né? E claro que essa trajetória já vem desde a graduação, mas vão ser mais de 5 anos de pesquisas. Vão ser 6 anos de pesquisas neste âmbito da Revolução Federalista, mas especificamente das correspondências do Joca Tavares, foi 2 anos de pesquisa desenvolvidos, porque antes do mestrado eu já comecei a trabalhar nessa documentação, a levantar e a fazer um estudo delas, e no mestrado sim comecei a dar essa, né, junto com a orientação, né, porque sem os orientadores a gente vai pensando e vai ampliando os horizontes, vai tendo uma nova perspectiva deste... E o material, onde é que tu pesquisou? Foi aqui no museu? Tu precisou recorrer a outros? Tu teve que ir ao Uruguai? Como é que foi para conseguir todo o material para análise? Vamos dizer assim, que dessa vez eu fiquei desse lado de cada fronteira. Né? Nessa pesquisa eu fiquei do lado de cada fronteira, mas dentre os acervos e documentações que nós pesquisamos, eu pesquisei no Museu Dom Diogo de Souza. Nós trazemos grande parte aqui dos acervos, as fotografias, as divisas, né? Nós trazemos do Museu Dom Diogo de Souza, que tem um ótimo, riquíssimo acervo, vamos dizer assim, da Revolução Federalista, muito bem preservado lá. Nós trabalhamos com jornais das bibliotecas, né? Do período, que falam do período. Trabalhamos com questão de documentação que está digitalizada na internet também. Trabalhamos com essa documentação pessoal. E também, como eu havia citado, a questão do arquivo público do Estado, e que lá no arquivo público tu tem inventário de campo, né? Tu tem no inventário dele, que tem toda a relação de bens do período, as heranças, como é que eram dividido, como é que é essa questão toda, que tem que ser analisada também para tu entender que posse tinha esse indivíduo, para tu posteriormente comparar, tu ter uma noção, né? E também a questão das demarcações de campo, porque nós trabalhamos também com essa questão... Tem vários mapas, né? Tem mapas, a questão de outras obras escritas por escritores bagenses mesmo, que tratam dessa questão da região das Palmas ali, né, daquela região onde hoje Joca Tavares, toda aquela região aqui ao norte de Bagé. Nós procuramos fazer um estudo também, porque isso também demonstra que ao longo do livro, que muitas das famílias que eram vizinhas da estância participaram da Revolução. Então há um envolvimento da comunidade. Bagé era um ninho os legalistas, né, os castilistas, diziam que Bagé era um ninho de federalistas. E como que Bagé passou a ter, por exemplo, depois foi sitiada por federalistas e defendida por governistas? Como assim? Como é que uma cidade que era federalista passou a lutar contra federalistas? Então, tudo isso está nessa história, né? E como é que hoje nós temos várias ruas com nome de governistas, de legalistas, de castilistas, né?
E os federalistas, tem nome com federalistas, por que isso? Foi um movimento histórico, foi toda uma construção política que se fez ao longo do final do século XIX e início do século XX, né? Que faz parte dessa história toda, dessa cidade que conta um pouco, né, da região, desta... E hoje, aqui em Bagé, ainda tem pessoas da família dele, né? Ainda tem. Tu tratou da família, né, dos antepassados, né? Como é que foi a recepção dos Tavares de hoje para o teu trabalho? Olha, eu tenho que agradecer muito vamos dizer assim, a hospitalidade e o tratamento que eles deram, sempre colocando à disposição tudo sem problema algum e sempre indicando, olha, tem que procurar fulano, tem que falar com o ciclano, sabe bastante, sabe, sempre indicando. Então, esse trabalho, ele se deve em grande parte a essa colaboração. Nós sabemos que existe muita documentação que ainda está guardada em arquivos privados, né, das famílias. Claro, até porque faz parte da tua identidade, faz parte da história de um segmento, de um grupo social, né? Existem outras famílias que também têm documentações e que muitas vezes ficam receosas, e eu entendo, né, de tu abrir tu não sabe, o que o cara vai fazer, o que ele quer com isso, tipo, a história, será que ele vai falar mal? Há muita essa preocupação às vezes. E a questão do historiador não é falar mal, o historiador, ele não briga com o passado, ele procura entender o passado. O que passou, tá lá, né? A verdade é inatingível, vamos dizer assim. A gente vai reconstruir a partir dos indícios que nós encontramos, né, procurar compreender aquele contexto, né? Então, a família foi de grande importância para a realização desse trabalho, abriu as portas, né, e porque, vamos dizer assim, a gente trabalhou com o que se chamou a história dos vencidos, porque o Joca Tavares, os outros federalistas, o Gaspar Silveira Martins, o Rafael Cabeda, o Aparício Saraiva, o Gumercindo Saraiva, outros líderes federalistas, né, foram vencidos na Revolução de 1893. E a parte que venceu é que ditou as normas como é que iam ser escritas as histórias sobre o período. Então, tu tem lá em relatos preciosistas do período dizendo que eles eram bandidos, degoladores, né? Então, tem que se problematizar isso, né? E através, tu consegue nas correspondências ver a amplitude, que não era tão fechadinha as coisas, eram muito mais amplas, né? Por isso que eu digo que a Revolução começou em 1892, ela vai ter o seu estupim em 92. E quando é que tu decidiu assim, não, mas isso aqui não é só uma dissertação, isso vai virar um livro para as pessoas poderem ler? Como é que veio essa decisão de lançar o livro? Olha, eu, na verdade, não tinha pensado em publicar. Eu fiz a dissertação, e as dissertações, elas ficam guardadas nos bancos de tese de dissertações das universidades. Ela está guardada lá na Universidade Federal de Santa Maria. Mas essa recomendação, ela parte da própria banca, que reconhece no trabalho, então, né, de professores que nós convidamos, que são autoridades no assunto, na questão do federalismo, na questão da própria Revolução Federalista, em que dizem, Gustavo, dentro da recomendação, eles dizem, olha, as recomendações é que seja publicada essa obra. Por ser um estudo inédito, por ser um estudo que traz uma nova abordagem sobre a política do período, sobre os personagens, não havia nada, vamos dizer, escrito especificamente no âmbito acadêmico sobre o Joca Tavares. E foi um político chave para a compreensão da Revolução Federalista. Então, para a compreensão desse período do final do século XIX, essas documentações, este personagem, toda a articulação política que nós trazemos, familiar, econômica, né, que isso representa, ela é, de certa forma, um novo olhar sobre a Revolução Federalista de 1893. Então, a partir disso é que a obra, que houve essa recomendação de que a obra fosse publicada e de que ela fosse divulgada para que outros historiadores, outros pesquisadores pudessem, olha, agradecimentos ou críticas, tudo engrandece, né? Então, que isso viesse a dar o nosso quinhão para a historiografia do Rio Grande do Sul e, por que não, claro, na cidade de Bagé, trazer um pouco mais da nossa história, né? Não só para historiadores, né? Para pessoas... Exatamente, para qualquer pessoa que se interesse pela história do Rio Grande do Sul, que se interesse pela história por biografias, que se interesse por fronteira, que se interesse por um pouco dessa história rural, dessa história familiar, né? Por essa questão de cartas, o que as cartas querem dizer, o que a gente pode aprender a partir delas, né? Vamos dar uma olhada, ver o que tem, vamos olhar a questão do Uruguai ali, olha só, os caras se utilizavam, olha como é que eles, né, tinham essa articulação toda dentro do Uruguai, como é que eles conseguiam isso? Toda essa questão, ela tá dentro da obra, né? E tu pretende continuar estudando?
esse tema? Sim, pretendo. Tem um fôlego ainda para seguir mais, tem mais coisas para fazer. Nessa obra, inclusive, nós deixamos alinhavadas diversas questões para mais adiante ampliar, vamos dizer assim, a análise que nós estamos fazendo. Então, pretendemos seguir o estudo, sim. E, atualmente, o que tu está lendo? Atualmente, eu estou procurando compreender um pouco mais das metodologias que eu quero utilizar posteriormente, né? Continua focado no trabalho, não é? Olha, a gente leitura de lazer. Eu leio leitura de lazer, inclusive eu acho que recomendo que não fique focado só naquilo, porque ainda que a gente tente, a gente fica muito, né? Porque tu para e a cabeça fica sempre articulando, mas e tal coisa, vai fazendo os links mentais e tu vai, olha lá aquela coisa, tu liga com aquela leitura. Então eu tenho lido muito sobre a questão do que chama pensadores do Brasil também, que são, né, historiadores que pensaram a atuação dessas elites políticas, né? Então eu tenho tentado compreender um pouco da atuação das elites políticas brasileiras, o comportamento delas ao longo, né, desse período no Rio Grande do Sul, nessa região aqui, e também essa leitura metodológica, como trabalhar com determinadas fontes, como abordar diversas questões dentro da história política. Tá bem, nós estamos chegando ao fim do Papo Literário, né? Obrigada pela tua presença, né? E nós voltamos no próximo domingo, às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura. Obrigado.